Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aí a Varejo Food, nossa primeira edição do programa de podcast voltado para a indústria de alimentos e bebidas, marcas, varejo em geral. Estamos aqui eu sou o Alexandre França e estamos aqui com o nosso convidado especial, a Lorival Azevedo, que cuida da marca, uma super marca, que é a Estação do Forno. Um pão de queijo muito especial que já está aí há bastante tempo no mercado. E ao meu lado temos aqui o nosso parceiro e sócio, Marcelo Santos, que vai iniciar aqui o podcast com a entrevista, com as perguntas aí pertinentes ao mercado. Primeiro eu quero agradecer ao Lorival aí pela disponibilidade aí no programa hoje, né? Vim aqui para poder nos ajudar com essa entrevista, com essa matéria bacana. E como meu amigo Alexandre França falou mesmo, aí é o início de muitos programas, de uma parceria. Inclusive a Estação do Forno hoje é um dos nossos parceiros aqui no programa, e vocês vão entender isso ao longo do programa, o que a gente vai apresentar de produtos que eles têm hoje no mercado. Tudo bem, Lorival? Como é que você está? Tudo bom, boa tarde. Tranquilo? É um grande prazer e agradecer bem a oportunidade. E vamos um bate-papo aqui para conhecer um pouco. Vamos em frente. Então, a gente vai falar de uma iguaria que é uma iguaria internacional, né? Os gringos, todo mundo come, né? E assim, é uma receita simples, né? Considerada uma receita simples, sim, mas que ao longo do tempo foram se desenvolvendo receitas, e até um papo que eu vou puxar aqui com você, né? Logo de primeira pergunta, porque é um produto que foi se recriando, né? Você tinha o básico, né? Que é o polvilho seco, né? Não, ele é 100% brasileiro, 100%, entendeu? Ele foi se reinventando, né? Exatamente. E aí, pelo que eu entendi na história lá de vocês lá, pode passar aí, Filipão, a foto da Estação do Forno. Havia uma receita, né, da bisavó, uma receita antiga, né, que parece que estava lá, bem, e vocês, bem antiga, né, e vocês pegaram essa receita lá, recuperaram essa receita e elaboraram em cima dessa receita os produtos que hoje são vendidos. Bem, assim, o princípio foi esse, tá? Mas, na verdade, o que aconteceu? A gente tinha desenvolvido um produto que seria para uma fábrica de pão de queijo que já existe em Minas. Tá? E a gente fez um projeto, tá, de reestruturação da marca, com abertura de lojas e distribuição e franquia. Tivemos alguns problemas de mercado, né? De mercado com a fábrica. Mas o nosso projeto foi um projeto que a gente se entregou. Cara, eu me entreguei e ficou um projeto que a gente gostou e já tinha tudo isso. Então, qual que foi o maior dilema? Uma fábrica de pão de queijo que entregasse e cumprisse com as obrigações, data, horário, manter o padrão. Nível técnico, né? Da produção. Exatamente. E o que a gente fez? Fui para casa, comecei com minha avó, minha bisavó, imigrante. Que bacana, hein? Em Minas, sempre tinha, vamos lá, livro antigo de receita. Aí você vai procurando, tem receita de... Aí achei essa, vamos começar. Com essa receita, o que a gente fez? Eu busquei uma profissional, uma chefe de cozinha da região da Serra da Canastra. Olha que bacana. Da Serra. Então, veio e começamos a fazer os testes entre o que eu já tinha com a atualização de hoje, para que chegasse até o produto final. Entendi. E parece que foi o quê? 2016, né? Vocês se unem, né? Para resgatar essas antigas tradições, e aí montam a Estação do Forno em 2016, né? Exatamente. Foi o ano de fundação da empresa, né? De start, né? O start da empresa. Foi. Porque exatamente com isso. Quando a gente contratou essa chefe, trouxe, e nós fizemos um produto. Qual que era a ideia inicial? É fazer um produto, toda a nossa linha é em cima para vender em unidade própria. Ou seja, para o cliente ter uma experiência única. Ter um pão de queijo que representasse a identidade da marca. Faz muita diferença. E a pessoa não pão de queijo que eu fosse colocar no varejo a princípio. Não era essa a ideia inicial. Sim. Então, para mim não ficar na mão de uma fábrica que às vezes pode no futuro não cumprir com o que promete, a gente falou, vamos fazer a nossa. Veio pandemia, a gente deu um start nas lojas que a gente tinha. Mas continuou com a fábrica, com o produto e foi aperfeiçoando. Mas o engraçado é que isso é uma parte engraçada, né? A gente fez o produto, trouxe a chefe, ficamos em dúvida qual o tipo de queijo que a gente ia usar, se a gente ia usar o queijo canastra. Isso ia ser a minha próxima pergunta, não, mas já está chegando nela. Não, mas você vai ter o tempo para ela. A gente ficou na dúvida entre o queijo da Serra
da Serra da Canastra ou o queijo do Cerro. Uhum. Tá? Mas não era só o queijo. A gente precisava saber o quê? Qual que é o melhor ou o pior? Não é. O que a gente precisava? Precisava saber como é que ele ia chegar no Rio. Chegar no interior do estado. Toda a logística, né? Toda a logística, porque não adianta eu ter um bom produto e eu ter a ruptura do fornecedor. Entendi. Entendeu? E decidimos pelo queijo, arrumamos o fornecedor, trabalhamos o produto, fizemos o dever de casa. Entendi. Engraçado. Então tá pronto para vender e pronto para sair. Perfeito. Vamos botar na máquina agora, né? Porque na mão tá ok. Aí na máquina já começou. Não passava. Aí como assim? No processo do pão de queijo, um produto nem sempre quando você desenvolve ele e quando você aumenta a escala e coloca na produção da máquina, para a máquina fazer a padronização, às vezes aquela receita tem que ser mudada em alguma coisa. Isso deu muito trabalho. Para até ajustar na máquina. Né? Para encaixar na máquina, para sair, isso deu um trabalho. Mas resolvido, passar dessa etapa. Pô, só maravilha, né? A gente imagina, né? Fizemos a tiragem, maravilha, levamos para o público para fazer o teste do produto. Até a gente já estava com umas lojas, vamos testar na loja, vamos abrir para o que acha, o que não acha. A gente chegou a um índice de 89% de aprovação do produto. Isso numa fase de teste inicial. Sem botar a venda. Sem botar a venda, só para você ver uma análise de mercado. Isso, para ver, tipo, eu vou botar na minha loja, eu quero um produto que pelo menos tenha um... Tipo um teste, mercado. Exatamente. Com 89% de produtividade, de aceitação do produto, passando na máquina, com embalagem, com tudo pronto, pô, você acha que agora é só alegria. Não tem como não dar certo, né? Aí que eu te falo, deu errado. Certo. Deu errado. Deu errado. Pô, acho que você quer escutar, deu certo, não deu errado. Deu errado. Impressionante. Parece que não, mas deu errado. Mas o erro é o caminho do sucesso. Eu espero. Mas o engraçado é que um erro que deu eu costumo estudar um pouco o mercado, ver as possibilidades, probabilidade, e uma coisa que passou despercebido. O que eu tinha? Eu tinha um produto bom, gostoso, todo mundo que comia gostava, mas ele não rodou comercialmente. Por quê? Por ser um produto que a gente trouxe da região da Serra Canastra, ele tem uma essência era muito mais forte, uma essência do mineiro. E era um produto mais pesado. O carioca não seria um produto mais premium, vamos dizer assim? Não. É um produto que você sente mais um peso dele. Ele é um produto mais encorpado. Entendi. E o carioca quer um produto mais leve, que você coma e você tenha todas as características de sabor, mas ele quer um produto leve. Interessante isso. Né? Então, comer um pão de queijo em Minas é diferente de comer um pão de queijo no Rio, então, né? Tem. Não, então, você comer um pão de queijo em Minas é diferente de comer um pão de queijo no Rio, Se você pegar um pão de queijo da região de Minas, que ele é feito para o mineiro, você vai ver que ele é totalmente diferente. Olha isso. Agora, quando você pega uma fábrica de pão de queijo de Minas, que vende para o mercado, ele já não é o pão original. Ele faz uma adequação na receita para poder atender todas as praças, né? Exatamente. E a gente foi exatamente na essência. Isso deve acontecer para vários estados, né? Inclusive para o sul também, né? Deve ter uma característica própria. Pode ser. E o que acontece? Eu fazia uma porção de 6, porção de 12 para ser vendida. A porção 6, ok. A de 12 eu não vendia. Quando vendia, às vezes a pessoa sobrava. Comecei a achar estranho. O pão não é ruim, né? O pão não é ruim, né? Por que está sobrando? Estou satisfeito. É muito, é muito. Exatamente. Aí teve que alterar a receita de novo. Falou, calma aí, vamos voltar de novo para casa, recolhe. E nisso aqui foi só meia tonelada de produto que já estava pronto, que a gente teve que descartar. Então, assim, nem tudo parece quando você está na primeira vez, vai ser bom e vai... É o que você falou. Às vezes o trabalho, o erro, persistir, a vontade de fazer de novo. Mas vocês seguem a percepção do cliente, né? Isso que faz a diferença. Exatamente. E faz esse trabalho até hoje, né? Você vai de cliente a cliente lá para poder... Né? Eu costumo ir na maioria deles, eu vou pessoalmente, porque a gente vê a essência e vê o que ele quer. A excelência do negócio. Né? Exatamente. Não, e às vezes o cliente até ele direciona, né, uma demanda específica para o público mais corporativo. Eu uso muito em eventos, eu uso muito em coffee breaks, eu uso muito no meu café da manhã, eu quero uma coisa diferenciada para o meu hóspede. Às vezes tem um cara VIP, né, um cliente que quer experimentar. Porque o cara que, como ele falou,
brasileiro, no modo geral, todo mundo conhece pão de queijo. Mas quando o cara chega de fora, principalmente hotéis aqui no Rio de Janeiro, Verdade. que todos os hotéis no café da manhã oferecem pão de queijo, não conheço um hotel que não tenha pão de queijo, o americano lá, o europeu, vai direto no pão de queijo, o cara fica louco. Aí o cara se experimenta um que tem um recheio de goiabada, com um recheio doce, um recheio assim, assado, o cara não sabe nem o que é catupiry. Eles não conhecem catupiry. Eles conhecem cream cheese. Exatamente. E aí, não, mas é um cream cheese? Não, isso não é um cream cheese, isso é um catupiry, é diferente, entendeu? Hoje vocês atendem vários canais, hotel, catering, restaurante. Isso, a gente está nessa linha. Por quê? Como era, em princípio, a fábrica era só para atender a unidade própria e a gente fechou na pandemia, a gente precisava de buscar alguma coisa para que a fábrica continuasse sendo sustentável. Entendi. Tá? Nós não abrimos assim para todo mundo o mercado, porque até também pelo tamanho não é uma coisa gigante, mas a gente quer continuar mantendo sempre a qualidade, atendendo do jeito que a gente começou a atender. Aí a pergunta que eu ia te fazer, né? Que a gente falou do queijo, voltamos, falamos da receita e tudo mais. O queijo que se utiliza, ele faz realmente a diferença? Hoje é o mesmo queijo que está sendo utilizado até hoje, modulado a receita e tudo mais? O queijo é o meia cura, que vem da região da Serra da Canastra. Ah, entendi. Tá? É o mesmo queijo, só que ele foi... fantástico. Exatamente, só que ele foi moldado e foi dimensionado as quantidades para que o produto fosse um pouco mais leve. Uma coisa interessante, a gente também usa um polvilho, tá? Que ele vem do Paraná e... hoje a gente tem como dar o laudo de pureza desse produto. Então a gente usa um produto que tem laudo de pureza do polvilho, que não contém contaminações, essas coisas todas. Caramba, isso já vem na embalagem? Não, na embalagem de queijo não. Porque vem quando a gente compra o polvilho. Porque é um produto in natura. Vocês apresentam isso para o cliente, isso já é um grande diferencial. Nós comentamos com alguns. Tem uma segurança, né, de ter um laudo, de todo o processo da linha de produção, né? É bacana. E o que tem de novidade dessa iguaria aí? Porque o pão de queijo combina com várias coisas, né? E o pão de queijo, assim, ele é do café da manhã e da tardezinha, né? Tem o pão de queijo no final da tarde também, que é o lanche da tarde. O que tem de novidade aí? Vou pedir uma ajuda ao Filipão aí da nossa operação técnica aí. Entendeu? Inclusive agradecer ao Hotel Ribalta, né? Estamos aqui no Hotel Ribalta. Exatamente. Estúdio aqui do Nice 4. Nice 4. Nice 4, né? Vamos lá. Falar um pouco. Opa. Esse aqui é um pão de queijo que a gente coloca ele recheado com Kit Kat e tem ele com Nutella também. Entendi. A gente fala Nutella, mas é o creme de avelã, né? Que a base é avelã. Eu trouxe algumas pra gente Olha ver. Isso. Esse é doce de leite, né? A gente usa um doce de leite que ele é mineiro. Mas também parece que é engraçado, uma coisa assim, parece que é simples. Compra o melhor doce de leite. Compra o melhor doce de leite que você acha mais gostoso. Coloca lá no recheio que ele vai ficar bom. Não, tem que ser um doce de leite que ele possa ir ao forno, que ele possa ser forneado. Exatamente. São esses detalhes, essas minúcias que não adianta, que às vezes erra a goiabada. A gente tem ele de goiabada. Cara, esse acho que é dos doces é o que mais se comercializa nos hotéis aqui no Rio de Janeiro. Eu vejo bastante com recheio de goiabada, entendeu? O pessoal gosta muito. A mulherada adora isso aí. Isso é muito bom. Esse é o de avelã, né? Que é o Nutella, que a gente usa a própria Nutella mesmo, a gente usa o creme de avelã. Isso daí é um palitinho, né? O palitinho esse. Esse é interessante, que é um produto que a gente usa muito sob demanda. Ele é um pão de queijo, tá? Como sanduíche, só que o recheio dele é uma linguiça calabresa. É uma linguiça mineira artesanal. Então ele tem... E tem um queijinho ali do lado que é calabresa. É o creme... Até como petisco também, né? Restaurante... Esse é como se fosse um sanduíche. É um lanchinho. Um sanduíche. Igual, eu acho que essas redes de serviço de postos de gasolina talvez usam muito desse também, entendeu? Não sei se hoje é o mercado de vocês. Não, esse eu segurei porque ele era mais para a unidade própria mesmo. E o que acontece? Como é uma linguiça artesanal, ele é recheado, ele tem um sabor bem diferente. E esse aí já é o frango, né? O frango com catupiry que a gente trabalhava com ele nessa versão sanduíche também, igual o de linguiça. E agora a novidade é que ele está vindo na mesma versão do anterior de creme de avelã, que é o chama o coquetel, né? Pão de queijo coquetel, que é o pequenininho, né? A gente chama ele de esse aí, o mini lanche, né? Que ele é um pouquinho abaixo do lanche, um pouquinho acima do coquetel. Ele dá umas 30 gramas, 30 e poucas gramas. O que tem mais aí? Deixa eu ver aí. O que tem de bom aí, Felipe? Opa, isso aí é o quê? Aquele aberto. Ah, tá. É a linguiça aí, né? Aquele anterior, só com a foto dele aberta. Que ele tem. Ele é recheado. Bacana, hein? E usa a marca Catupiry mesmo, né? E eu compro da Catupiry. Não, pode passar, Filipão, por gentileza. Mais um. Aí, esse daí é o palitinho de provolone? Não, esse é um palitinho, né? É a famosa chipa, né? É a chipa.
É uma variável do pão de queijo, né? Isso. Mas feito com polvilho também. Também, mesma coisa. Só que tem uma Entendi. receita um pouco diferente. Qual é a outra aí? Que já tá dando fome já, meu Deus. Opa, esse é o com provolone, Esse né? é o de provolone, isso aí. O palitinho de provolone. Acho que tem mais alguma coisa aí. Deixa eu ver. Alho, né? Esse aí é um pão de queijo coquetel com sabor de alho. Ele tem alho na receita dele mesmo, na própria massa. Você assa ele e fica um pãozinho de alho. Eu gosto. Cara, eu adoro essa coisa com recheio de erva, alho, cebola, coisa com alho poró. Acho que até deve ter alguma coisa tem um aí, recheado né? de catupiry É um com alho toque- poró. Ah, é? um toque da Tem. gastronomia, né? Esse é linguiça, mas aí É o no de formato calabresa. redondinho, né? Calabresa. Porque a calabresa vai na massa. Ok. Esse aí vai na massa mesmo. Nossa. Esse é o tradicional. tradicional, né? Esse é o Isso. tradicional. Esse é com chip de chocolate, né? Exatamente. Essas gotas de chocolate vão na massa e quando assa ela derrete. O pão de queijo fica um pouco mais moreninho porque passa uma corzinha para ele É. de chocolate. Muito bom. O que tem aí? Esse é um de Aqueles 7 grãos. 7 gramas. É tipo integral ele? Não. 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 Ele só tem não é integral. A farinha é diferente? A farinha é diferente e ele já vem enriquecido com grãos. Entendi. Acho que tem esse daí. É o tradicional mesmo. Tradicional. Acho que ainda tem. Qual é o Opa! volume? Esse é o que você falou. Cara, que lindo isso aí, ó. Com catupiry com alho poró. O alho poró. Adoro alho poró, cara. Pô, também... Dá um sabor. Esse dá um daí sabor acho que diferente. esse é o último, né? Esse é o recheado Esse de é o catupiry. catupiry. E o que tá de novidade de todos esses aí que já tá sendo entrando em linha de produção? O que vai vir hoje para? É o carne seca com catupiry. Não tá aqui ainda, mas Esse vai aí entrar é agora. sucesso. Carne seca Então com esses catupiry. todos já estão no teu Esses portfólio. já estão no portfólio. Então se o cara quiser pedir para fornecer uma quantidade do alho, preciso já ter o alho poró, o de linguiça, calabresa. Exatamente. Você já tem pronta entrega disso? Não, a pronta entrega desses especiais, que a gente chama de especiais, eu não tenho. Ah, pronta você entrega. pede um prazo para produção. Exatamente, a gente faz sobre a demanda do Tá. cliente. Ah, mas então atende, né? O catupiry recheado tem pronta entrega, o goiabada tem pronta entrega, os demais é sobre demanda. E atende Entendi. todo o estado do Rio, né? Sim, Caramba. estamos Eu abertos. tô sabendo que você tá atacando lá em Niterói também. Estamos com piloto em Niterói. Tá com o piloto em Niterói? Então. Beleza. Vamos lá. Só uma pergunta. Vocês atendem também muito o canal de eventos, né? Muita gente que faz evento solicita pão de Sim, queijo sim. para fechar evento, casamento. Tem bastante empresa que faz café da manhã, que faz coffee break, que faz chá da tarde. Isso aí é... E hoje só atende cliente B2B, né? Você não atende o cliente final. O cliente final é esse projeto que a gente está lançando. Exatamente, em Niterói. O que a exatamente. gente está fazendo? Eu estou com uma pessoa lá que ele está fazendo um trabalho direcionado para o cliente final. Estamos com um bairro em Niterói como piloto. Entendi. E rodando, já está fazendo aí uns 45 dias. A princípio está bom, mas tem que fazer alguns ajustes finos, alguns detalhezinhos para a gente começar a abrir para os demais bairros. Porque envolve muita coisa de logística, porque eu estou trabalhando com produto congelado, eu entrego ele congelado. Entendi, claro. Então, Senão assim, perde qualidade. Exatamente, eu tenho que chegar congelado, então tem que ver como é que é a entrega, a pessoa receber, tem que ver várias coisinhas que às vezes a pessoa, eu quero um pacote. Aí você vai esperar, não posso colocar em algum iFood, que uma coisa quente eles estão próprios. Aí você vai no isopor quente, vai uma coisa congelada, que até Exato. muda a temperatura. Não, e o cara às vezes está compartilhando outras mercadorias ali dentro, carregando outras coisas junto, Isso entendeu? aí. Normalmente a validade é quanto tempo? A 90 pergunta- dias. 90 dias. 90 dias. 90 a É, 180. validade. 90 a 180. 180 dias. E hoje está presente em todo o estado do Rio e pretende ter um plano de expansão para outro estado? O plano existe. Só que a gente tenta crescer o nosso plano básico é crescer em espiral. Tá? Você tinha brifado isso comigo Nós temos que anteriormente. crescer. Por quê? Porque não adianta a gente querer, eu vou pegar um cliente grande, um exemplo, em Macaé, um em Paraty, um em Angra, e você ter algum problema na logística. Então é melhor você ter sempre, e a gente busca sempre você estar recebendo semanalmente. Eu rodo a fábrica, rodo a produção semanalmente, e você vai estar sempre com produto fresco. Não faço um excesso de produção para guardar, para sair entregando com um determinado prazo, entendeu? Para evitar que as pessoas também tenham produto com... Mas assim, o que você pode pensar que, por exemplo, a gente hoje está usando aqui o canal do Varejo Food, né? Falando sobre food service, né? Logicamente,
Isso vai entrar no ar, muita gente vai assistir de qualquer lugar do Rio de Janeiro, então vai haver aquela curiosidade, querer conhecer, Brasil, né? ou do Brasil também. Não, Por De isso que o meu cabelo tá branco, né? se deixar a barba crescer, tu vai parecer o William Bonner, cara. Vai ser o William Bonner esse cara. Deixa a barba crescer pra tu ver. Tua mulher não vai deixar tu sair de casa. E aí, cara, assim, o que eu vou te dizer é que pode acontecer, de repente, um cara que tem um resort em Mangaratiba, querer o produto. Aí você, né, tem que ver toda essa questão do compromisso da entrega e a qualidade dessa entrega, né? Então, assim, tem que estar preparado, que eu estou tentando dizer assim, tem que estar preparado para uma possível demanda casual, né, de algum pedido de pessoas que queiram conhecer o produto, que isso vai ser uma ordem natural das coisas, entendeu? Concordo. Pode haver uma esteira, então, para outro estado, e aí é claro que dentro exatamente. Na verdade, a gente pensa e a gente basicamente já tem alguma coisa de estruturado para isso. Não coloca em prática porque também não adianta. Eu entendo. Não é o foco. Além de não ser o foco, eu entendo que tem que ser um passo de cada vez. Como se fosse uma criança. Você vai educando, vai crescendo, até ela ter as pernas e andar sozinha. Então, estou na fase da perna, está começando a andar. E seria de 15 anos, vai para a festinha, 16, depois já 17, 18, ou seja, uma partezinha. Uma pergunta aqui que estava fora, mas que eu... Né, como é que você lida hoje com a concorrência? Que existe uma concorrência que não é uma concorrência daquele cara grandão que já está no mercado há 20, 30 anos, não. Aqueles caras que estão entrando agora, que estão aventurando também, estão montando suas próprias... os antigos Lorival, né? De 10 anos atrás, 12 anos atrás, que estão começando agora, depois da pandemia. Essas pessoas estão querendo se reposicionar no mercado com alguma coisa, querendo fazer um pé de meia também, e estão hoje trabalhando com preço, né? Porque quer não, tem as opções, né, de qualidade. Tem o cara que quer comprar pela qualidade, tem o cara que quer comprar pelo preço, né? Porque existe negócios diferenciados com relação a custo. Às vezes o cara tem uma empresa que não pode aportar um valor muito grande para esse tipo de produto. Mas como é que é isso? Porque o teu produto eu considero um produto premium, né? É um produto premium, né? Então, assim... É um premium que atende também o mercado em escala, né? Isso. Mas eu acho até, Marcelo, é interessante tocar nesse assunto, porque eu, desde o primeiro momento que eu conheci teu produto, achei interessante a questão de, não, o preço depois a gente fala, o importante é você provar o produto. Exatamente. Porque vocês prezam pela qualidade, né? Primeiro, e depois vem a indicação natural, boca a boca, né? Que é isso que começou a acontecer, né? Começa a ter... E a gente foi indicando o outro. A concorrência em si, ela é bem assim, complexa, né? A gente tem desde o produto também premium, que briga, categoria C, e tem o inferior. Tem uma história, um momento que a gente passou que é engraçado também. E eu estava com um cliente, a gente estava meio numa dividida de bola com o cliente, e ele tinha outras marcas, e eu falei que ele pediu para que mudasse alguma coisa no produto, e ele falou que entendia muito de queijo e de pão de queijo. Eu não entendo muito, eu estou aprendendo dia a dia. E ele pediu, eu falei, tudo bem, eu vou fazer as suas 3 opções, vou colocar o meu produto e vou fazer mais 2 igual você quer e vou te entregar. Você assa e depois você me fala qual que você gostou mais. Mas eu só vou te entregar um com o número 1, um com o número 2 e um com o número 3. Você não vai saber qual é degustação as cega. Suas 2 pedidas e qual que é o meu. Foi a degustação às cegas. Mas ele fez em casa e com todo mundo. Coincidentemente, na época também, eu entreguei isso para um sócio meu, igualzinho. Igualzinho. E a reação foi bem parecida dos dois, assim. Veio a resposta, tá? Um era o meu produto normal. Normal, o meu produto. O outro era um produto que eu coloquei um pouco mais de queijo, que ele tinha pedido um pouco mais de queijo. E o outro 0 queijo. Nada. Não tinha uma grama. Polvilho... Isso aí. E nesse tinha saborizante. Nossa. Esse terceiro. Qual que eles quiseram? Falaram que era o melhor pão de queijo. O que tinha saborizante? O que tinha saborizante. Todos eles. Um deles ainda abriu o pão de queijo e falou assim, olha só, parece uma borrachinha, olha como que o queijo estica. E não era o queijo? Não tinha queijo. Esse não tinha, 0 queijo. Era massa pura. Exatamente. É impressionante. Quando, assim, por isso que eu falo, a concorrência tem que ter muito cuidado com a procedência do produto. Porque hoje eu sei que tem um produto que você pode colocar sem queijo e você vai falar, tem queijo.
A indústria tem muitas informações. Não é para auxiliar o produto. É para você ganhar qualidade. Eles te dão opções para você minimizar risco de contaminação, várias outras coisas. Por exemplo, igual o polvilho. Eu poderia estar fazendo mistura na própria fábrica do polvilho para chegar na minha receita básica. Existe polvilho que já vem, você passa para a fábrica e já te manda no que você quer, com laudo de pureza, com tudo. Então, você tem uma padronização. Sim. E aí a concorrência, a gente, aquilo que falou, tem de tudo. Tem concorrente que só pensa em custo, reduzir custo, não pensa em qualidade. Exatamente. E tem também o cliente que quer comprar só o custo. Tem. Então a gente tem que saber aonde você quer entrar. O mercado cabe para todo mundo. Eu vou te falar, eu nem vou culpar o cara que só está pensando no custo para comprar esse produto, Sim. porque ele tem um orçamento, né? Exatamente. O cara, você, pô, eu tenho um orçamento, eu não posso dedicar do meu budget, né, meu orçamento, um valor tão alto, né, para alguns produtos. Aí o cara acaba sacrificando alguma coisa, né? Em vez dele trabalhar com não, eu vou ter que trabalhar com esse meia boca porque não dá, meu orçamento não vai dar, entendeu? É isso com carne, é isso com frango, é isso com peixe. Vou pegar um outro aqui. Exato. Existe essa variação de mercado. Né? E isso que é interessante no mercado, né? Você ter essa liberdade, você vê aonde você pode chegar, onde você não vai chegar, onde você consegue entrar, outro Por isso que essa questão do canal, do cliente, e você possibilitar que o cliente prove o produto antes de iniciar uma negociação, eu vejo como um grande diferencial, né, Marcelo? Sim, claro. Eu vejo também essa iniciativa de vocês, que vocês unem as marcas e você vê quem está. Vocês fazem um pré-filtro, né? Exato. Vocês pegam um funil e vão vendo quem está. Então, assim, eu acredito que vire referência. A gente só quer quem está na crista da onda. O varejo food é isso. Você quer pegar o... na verdade... Não é ser presunçoso, mas não é... a gente tem que ter perto marcas boas, né? Não, gente séria, né? Gente séria. Gente séria, pessoas sérias. Além de ter marcas boas, você ter pessoas sérias, que a pessoa vai chegar e... o cara fez, teve aqui, mostrou, experimentamos o produto, é legal. E o que você comprou é o que você vai receber. Porque também tem o mercado, a gente sabe, apresenta uma coisa e entrega outra. A gente sabe que isso acontece. Combina o preço e de repente aumenta o preço de repente também. Tem muito do nada, né? Do nada tem um reajuste. E aí volta naquele orçamento, que a gente tem orçamento, depois, poxa, calma aí, eu fiz meu orçamento, planejei 3 meses, 6 meses, você me muda agora, eu tenho que fazer todo o trabalho para quem que eu vou cortar, quem que eu não vou cortar, eu vou cortar você. Porque o leite aumentou. Tem essas coisas, né? Existe um repasse, né, do custo que o produtor tem e essa sazonalidade, às vezes, por exemplo, em questão de chuva, de agricultura, né, leite. A gente não estava com o problema do ovo agora recentemente, cada temperatura do planeta, as galinhas estão botando menos ovos. Que loucura isso. Aí o ovo encareceu. Mas o ovo ele tem a entre-safra também. Tem um período que a galinha põe menos ovos e tem a parte de... também. Então, tem entre-safra. O leite tem entre-safra também, que vem a queda. Aí automaticamente é tanto o leite quanto o queijo, influencia. Então, o queijo vocês compram de produtores, né, da Serra da Canastra, né? Vocês não fabricam o próprio queijo, é isso? Não fabricam produtor. Não, todos tem que ter CIF. Todos tem que ter CIF. Tem que ter. E aí, acho que isso é o que rege a qualidade do teu produto, aliado à tua maneira de produzir, né? Como você chegou no produto final, entendeu? Exatamente. A gente tentou chegar... matéria-prima é muito importante. Isso. A gente tenta buscar e busca sempre um aperfeiçoamento. Ou a gente, quando eu falo que eu gosto de ir no cliente, porque eu quero ouvir o que ele fala. Eu quero ouvir a percepção. Porque não adianta eu falar, eu tenho um bom produto, se a pessoa fala que não é. E às vezes detalhes, são coisas que posso usar para melhorar. Eu posso... Uma coisa pequena que eu já ouvi algumas reclamações, o pão de queijo não está crescendo, o empresário. Seu pão de queijo não está crescendo, não está isso. Tá, vamos lá, vamos ver o forno. Qual que você está usando? Qual a temperatura? Como que está? Aí vai ver lá, a pessoa está com um forno super alto, mesmo da pizza, que são produtos diferentes. Ele não cresce, ele queima por fora, mas não fica pronto. Aí você vê que às vezes é um detalhe, você estando junto, conversando, você consegue ajustar isso e sai o produto depois do tamanho e do jeito que o cliente gosta. Uma outra parte interessante também com o pão de queijo você pode ter o mesmo produto, várias formas de estar assando ele.
E esse mesmo produto eu posso estar aqui com um cliente e esse cliente assa ele mais branquinho, o outro mais moreninho. Então o tempo ele fica um pouco mais, um pouco menos. Por quê? O produto final, quem vai determinar é o cliente do cliente. É quem está comprando, é quem está consumindo. Sim, tem gente que gosta dele mais branquinho, tem gente que gosta dele mais moreninho, entendeu? Então... E também tem uma coisa também nas embalagens, né? No contrarótulo tem lá o tempo de você botar ali para ele assar, ou seja, num forno convencional, ou num forno elétrico, né? Ou num forno a gás, ou no turbochef e tudo mais. Bem, tem pessoal... Aquele forno rotatório, né? Isso, esse aí também tem. Ele. Só mais uma curiosidade. Falando de varejo, a gente fala do canal de conveniência e supermercado. Vocês pretendem atender também supermercado? Padaria já atende, né? E sim. Mas supermercado é o alvo da empresa? Por enquanto não, né? Não. O nosso foco é todo cliente que asse e venda o produto pronto. Porque a essência nossa era vender para nossas próprias lojas. E para quem é pessoa e ter a identidade do pão de queijo da Estação do Forno. Eu vou ali na Estação do Forno porque eu tenho um pão de queijo bom. Eu vou ali que eu gosto. Esse pão de queijo é da Estação do Forno. Então, assim, quando você entra numa rede de mercado, você vai ser mais um. Entendi. Vai estar lá nas gôndolas lá, o cara vai... Eu vou ter que abrir o espaço. A pergunta que você fez, é a concorrência. Eu vou ter que... O comprador do mercado vai ter que tirar um para colocar o meu. Onde eu vou estar posicionado nessa gôndola? Essa negociação normalmente sangra alguém aí. Alguém vai sangrar. Sim, E essa questão que você falou do tempo de preparo faz muita diferença. Porque às vezes você vai comer um pão de queijo e também murchinho. O outro já está mais assadinho. Então depende muito também da estufa também. Quanto tempo está aquela estufa, se aquela estufa está aquecendo direito. Tem toda essa questão também, né? O comportamento do polvilho é diferente do comportamento da farinha. Até na estufa ele tem um comportamento diferente. Independente de você botar uma estufa 35, 40, 50, 60 graus, independente do tempo, da temperatura, ele vai continuar assando. Mais lento ou mais rápido vai continuar assando. Então a tendência é que ele vai endurecer com um certo tempo. Dependendo da sua temperatura, um pouco mais ou um pouco menos. Mas ele vai endurecer, porque ele continua o processo de assar. Entendi. Entendeu? A gente teve um caso de um cliente que comprou o nosso pão de queijo e começou a utilizar no hotel dele. E o que ele fazia com o pão de queijo anterior? Isso não é uma coisa que a gente coloca como ponto principal, não. Ele pegava o que sobrava do café da manhã, ele colocava no lanche dos funcionários da tarde. Só que no hotel, ele é um hotel fazenda, ele não coloca em richô e nem coloca em estufa. O pão de queijo mantinha o mesmo formato e o mesmo sabor na parte da tarde. Não perdia a qualidade. Não perdia a qualidade. Estava frio, mas não perdia. E o que ele percebeu? Foi ele que passou esse feedback pra gente. Que ele dava lá, quando ele ia fazer o lanche da tarde, alguma coisa lá, e colocava esse lanche lá, botava lá 5, 6 minutinhos no forno lá, reesquentava o pão de queijo e os funcionários adoravam. Como se tivesse feito na hora. Exatamente. Só reaquecia. Que isso? Só reaquecia. O produto não perdia. Caramba. Com isso eu comecei a ver realmente. Fiz um dia e deixei para um dia seguinte. No dia seguinte estava com a mesma bolinha, com o mesmo formato, o mesmo sabor e gelado. Caramba. Se você botar na geladeira, ele endurece. Se você deixar em estufa, ele vai ficar duro. Mas se você deixar ele ao tempo, ele não perde o formato e não perde a maciez. Caramba. Que bacana. Bem... Legal. Bom, vou pedir uma pausa agora rapidinho, tá? A gente vai agora degustar daqui a pouco, que tá chegando um pãozinho de queijo pra gente degustar. E a gente vai entrar no próximo tema pra gente falar sobre um outro braço da estação do forno, que é um projeto futuro aí que o Lorival vai revelar pra gente. Verdade. Valeu? Vamos nessa. Um abraço. Vamos que vamos. Bora pra cima, Lê. Bora. Então vamos lá, vamos pra parte boa do programa, né, Alexandre? Vambora. Chegou a parte boa. Chegou a hora. Meu Deus, vamos lá, vamos ver aqui se Vamos é isso tudo mesmo, né? Nossa, Vamos lá. Um O que tem aqui, o Lorival? O que você trouxe aqui pra gente experimentar? Tem aí um recheado de catupiry e um recheado de goiabada e o tradicional. Você sente o catupiry, né? É outra questão. A massa em si do recheado, os dois recheados, a massa é a mesma. A diferença é o recheio. E não é a mesma massa do tradicional. O tradicional é um outro produto. Ela forma uma crostazinha crocante. Sim. Essa é a intenção. O de goiabada, né? Goiabada é isso? Recheado de goiabada.
Existe um tamanho menor que esse, que pode ser feito para determinado tipo de cliente? Ou esse é o tamanho padrão? O recheado, esse é o tamanho padrão. Legal. Ele tem em média 25 a 30 gramas. Entendi. Eu acho que isso é proposital pro recheio não estourar. né? Agora eu vou provar. Acho que é isso. Por isso que ele é mais... Né? Vou provar isso aqui agora. Ele costuma... Pode acontecer de estourar também, porque o recheio, normalmente... Coisa pra caramba aqui. Entendeu? Normalmente o recheio Você fica... vê o recheio, né? Interessante. E não é aquela coisa doce enjoativa. Você sente eu que Exatamente. é uma goiaba. Não tô sentindo um doce de goiaba aqui, mas é uma geleia de goiaba quase. Você deve vender muito para escola também, né? Não, escola não. Escola não. Escola não. A gente não tem grandes... Eu digo mais clientes. tradicional para escola. É Tradicional, mais tradicional, roda porque muito. existe uma legislação de... Agora mudando. Não permite, que não permite, tem algumas coisas. Não tem nada que o pão de queijo de goiabada que é proibido. Bem, mas assim... além do celular proibido, tá proibido que o pão de queijo na escola também não, né? Não, pão de queijo não, mas tem alguns Coisa de salgados. caloria, né? Tem algumas coisas nutricionais. Mas eu vejo muito tradicional em escolas. Tem muito, muito. Eu levo minha filha na escola, eu vejo lá muito pão de queijo na lanchonete. O pessoal comendo direto. Esse É daqui que tradicional. assim, a escola da minha filha, hoje ela mora em Ribeirão Preto, né? Mas nessa que ela estudava aqui no Rio, em São Gonçalo, onde a gente tem casa em São Gonçalo, tinha uma linha de produtos realmente que tem que ter lá, porque tem um valor nutricional para a criança, para não ter só aquelas coisas... Exatamente. Pesadas, né? ultraprocessado Tem até um cartão e tudo pra mais. consumo, tecnologia isso própria para isso. Isso é até interessante, porque você ajuda a... Porque muitos pais dão o dinheiro, a criança vai na cantina, entendeu? E compra o que quer, né? Então você ajuda o pai a estar sabendo que a criança vai ficar limitada entre certos produtos que não é tão prejudicial. Exatamente. Esse é muito bom. Maravilhoso. E é legal porque é um produto que é um produto de qualidade que estando em escola, os pais ficam também tranquilos, né? Que tem produto homologado ali, com qualidade, feito com Em qualidade. procedência, né? Procedência. Bem, Isso aí, muito bom. vamos lá, vamos para uma novidade aí, um comentário que a gente quer fazer a respeito de uma novidade que o Lorival aí vai trazer para talvez para 2026, né? A gente está com um projeto para tá dando start para final do ano de 2026. Tá. Essa é a ideia. Isso. Mostra na tela pra gente aí, amigão. Vamos lá, Grande Filipão. Felipe. Nosso apoio técnico aí. Que bacana, hein? Áudio e vídeo. Bem, conta pra gente o que seria essas locomotivas aí, esses trenzinhos aí. Esse aí são as nossas unidades que a gente busca tá comercializando. São trenzinhos, porque a marca Estação do Forno, nós temos as locomotivas, que são formato de Maria Fumaça, estilizado a Maria Fumaça, que lembra. Tá? E são lanchonetes que cabem, o foco seria estações de trem, metrô, locais de grande movimentação. Shopping também, né? Corredor de shopping. Corredor né? de shopping. Tem ela para galerias, entendeu? Nós temos vários tamanhos e todas elas atendem a um determinado... O projeto atende a um determinado fluxo de pessoas, entendeu? Ela é bem composta com freezer. Cara, eu achei assim, o layout fantástico, cara. Muito bacana o negócio desse, cara. Você tá dentro do trenzinho, né? E literalmente é um trem. Você olha e é impressionante que a gente já teve antes É lúdico, da pandemia. né? É lúdico, totalmente lúdico. Cada uma delas foi desenvolvida para determinados tipos de canais. Exatamente. E de acordo com o tamanho e o fluxo da pessoa, porque a maior tem 6 metros quadrados. O maior, que é o primeiro lá. São 6 metros quadrados. O segundo é o mesmo tamanho, só que sem o teto, que aí é para shopping. Aí a outra é menor um pouco, que é para uma galeria com um espaço menor, um público mais reduzido, que você consiga atender também. E tem toda uma infraestrutura dentro, né? De água, luz, equipamentos. Tudo. Cara, tudo que bacana. Já todo ele dentro da legislação. E aí, uma pergunta... Pode falar, Não, Alexandre, desculpa. Uma curiosidade que talvez vou me colocar numa posição de possível franqueado. Seria multiprodutos ou essencialmente 100% pão de queijo? Não, ela tem outros produtos. Tem salgados homologados. Isso é muito bom. Nós temos fornecedores parceiros homologados para salgado. Tem as bebidas e tem a linha de doce, brownie também. Por quê? Eu não posso ficar, apesar de eu ter uma linha grande uma variedade, uma linha grande de produto, eu passo a ser monoproduto. Exatamente, isso não... Exato. Então não é, ou Acaba seja, não sendo nem muito todo bom, mundo né? come pão de queijo todo dia. Mas a pessoa pode comer um pão de queijo com salgado,
suco, um refrigerante. Pensar que um sanduíche. E pensar que isso vai ficar aberto durante o dia inteiro em algum local. Aí a pessoa chega lá durante, sei lá, meio-dia, 1h da tarde. Eu quero um sanduíche. Isso ofere receita também para o franqueado, Sim. né? Tem um ganho maior. Essa é a grande dificuldade minha hoje, que a gente tem que refazer todos os cursos. Por que a gente não vai lançar? Está segurando um pouco? Exatamente isso. Essa pergunta sua foi muito pertinente. Não adianta eu entregar um produto e o franqueado não conseguir rodar, o franqueado não conseguir ter lucro. Se ele tem lucro, ele continua comprando e o processo começa a ser um processo lucrativo para todos. E você vai de maneira mais harmônica, cresce ele de maneira harmônica. Se você pensa só em colocar a unidade, vender o pão de queijo, vender a franquia, sem pensar na ponta, você tende a não ter um sucesso tão destruindo a marca, né? Exatamente. Então, esse aqui é um pensamento nosso que a gente vem da ponta para a fábrica. Que você pensa na visão do franqueado, se colocando no lugar do franqueado, mesmo sendo franqueador, engloba tudo, ou seja, o projeto 360. Exatamente, porque eu não posso pensar só em um lado. A gente pensa muito, eu particularmente penso muito no ganha-ganha, tem que ter os dois Gs maiúsculos, não pode ter um G maiúsculo e um G minúsculo, senão ganha mais e um ganha menos. Então assim, lógico, é fácil? Não. Mas o que é fácil hoje? E a questão do suporte, né? Consultor de campo, toda a parte de engrenagem do negócio. Isso faz a diferença, né? Parece que não, mas é um detalhe. Você tem que ter muito... Porque vai aparecendo cada detalhe, cada coisa, um ponto, uma observação, tem questão de homologar produto, outros produtos, né? Além do pão de na queijo. época que a gente estava lá, estava já com os fornecedores de salgado, tá todos homologados. Nós passamos por um rigoroso processo, tem que realmente não só valor, entendeu? Que tinha que ter um valor que deixa margem para o franqueado na frente. A gente, a pergunta, tempo de estufa, quanto tempo dura, todos esses detalhes que às vezes passam despercebidos para quem está chegando, o consumidor chega lá e compra um salgado. A gente pensa no que está atrás, do que está oferecendo, o que eu preciso para estar oferecendo. Tá? Uma operação dessa tem 2 fornos. Porque o maior fluxo é de manhã, 6, 7 horas da manhã, 8 horas passando ali. Tem que ter uma vazão grande. Não adianta eu colocar um forno que daria conta durante o dia todo. Mas na hora, o maior movimento dele, o maior pico, ele não tem a estufa. E leva o quê? 20, 25 minutos no máximo. Exatamente. Né? Então, por exemplo, em 25 minutos você tem que fazer... Cocção. Exatamente. Você tem que fazer 2... Estação de metrô, aeroporto, que é grande fluxo, né? Imagina, exatamente. Tem que ter um... Seria qual trem desses aí para uma operação como aeroporto e... A primeira, metrô é a primeira. Aeroporto tem que ser sem teto. Né? Mais amplitude ali no espaço. É porque você tem uma visibilidade maior, a pessoa tem... Fica normalmente num corredor, né? Num passagem. Né? E o metrô, ele deixa a parte fechada, mas shopping, aeroporto, ele não deixa você ultrapassar uma certa altura do... Para não tampar a visão de um lado para o outro. E a criançada deve adorar, né, Marcelo? Ali. Vê claro. Esse trenzinho aí. Principalmente a criançada, né? Vira meio Instagramador, né? Instagramável. Instagramável, exatamente. Bem lúdico, como eu falei, bem lúdico. E esse nome surgiu você criou ou veio da tua avó lá? Não, esse nome foi criação nossa. A marca foi totalmente criação nossa. Tá. Bem, é isso aí. Quero agradecer aqui o Lorival Azevedo, né? Pela entrevista hoje aqui, eu e meu parceiro Alexandre França. A gente encerra por hoje esse podcast. Muito obrigado pelas informações. É uma delícia esse produto, maravilhoso. Sucesso garantido. Alguma colocação final? E o pessoal que estiver assistindo aí, vai aparecer aqui na tela aqui, o telefone e o Instagram do Estação do Forno, para quem quiser entrar em contato com o Lorival, empresas que quiserem adquirir o produto, solicitar a amostra, né? Fazer uma visita, o Lorival vai até vocês aí. Rio de Janeiro, né? Só Rio de Janeiro, por enquanto. Por enquanto. Quer falar, Lorival, alguma coisa? Não, queria agradecer a abertura, agradecer a oportunidade, o espaço. É uma honra. Nem sempre a gente... Não, você é parceiro nosso agora, você sabe disso. Teus produtos vão estar na mesa aqui, todas as vezes que tiver um programa agora, entendeu? Então, hoje a gente é o nosso primeiro programa, nosso primeiro convidado e nosso parceiro. Muito e já obrigado. Com uma marca forte no mercado, né? Exatamente, exatamente. Muito obrigado. Obrigado aí. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Valeu. Bora pra cima. Bora.